Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos realizar as explicações das atividades de matemática do kit pedagógico que foi entregue na escola no dia 20/5. Peguem as folhas de matemática. E se por um acaso os responsáveis não puderam ter ido até a escola para retirar as atividades impressas, nós temos um drive onde estão todas elas lá disponíveis para impressão. A atividade número 1, ela é bem simples de realizar. Nos quadros abaixo estão representados com material dourado alguns números. Registre ao lado nas fichas os valores necessários para formar cada um deles conforme o exemplo. Então, presta atenção. O primeiro já está feito. A gente começa aqui, ó, pela unidade de milhar. Quando eu tenho esse cubo bem grandão aqui, eu estou falando do 1000, certo? Eu tenho 1. Na centena, das unidades simples. Na centena, eu tenho aqui, ó, um quadrado com centenas, mais outro quadrado com centenas. Então, está fácil. Então, aqui eu tenho 1. Aqui dentro da centena, eu tenho o quê? 2. Na casa das dezenas, quanto eu tenho? Vamos ver. 1, 2, 3. Eu tenho 4 dezenas, ou seja, eu tenho 4 barrinhas que valem 10. E aqui na unidade, eu tenho apenas um cubinho. Então, esse número ficou. Se eu colocar esses números aqui dentro desse quadro mesmo aqui que a prof está marcando com a bolinha vermelha, presta atenção. Aqui eu posso colocar o número 1, aqui dentro da centena eu posso colocar o 2, dentro da dezena eu posso colocar o 4, e aqui dentro da unidade eu posso colocar o 1. Eu já tenho o número formado, eu tenho o número 1241. E o que eu faço, prof, nesses quadrados aqui que estão ao lado? Eu vou completar o valor de cada um dos quadrados, começando pela unidade de milhar. Então, se eu sei que esse quadrado bem grandão aqui, ó, o cubo, ele vale 1000, eu vou escrever aqui, 1000. Aqui eu sei que eu tenho 100 mais 100. 100 mais 100 eu tenho 200. As dezenas, eu tenho 4 dezenas. Quando eu falo de 4 dezenas, eu estou falando do número 40, que está aqui. E a unidade, eu tenho apenas uma unidade, certo? Realizem da forma que a professora explicou agora nas atividades que estão em branco. Lembrando que cada cubo grande desse aqui vale 1000. Cada quadrado desse aqui vale 100. Cada barrinha vale 10. E cada cubinho pequenininho vale 1, certo? Aqui eu vou colocar o valor de cada um. Aqui eu tenho 1000 mais 1000, certo? Então, eu tenho 1000 mais 1000, eu tenho o número, tananã, escreve aqui. Aqui eu tenho uma centena, escreve aqui. Aqui eu tenho uma dezena, eu vou escrever aqui. E aqui eu tenho algumas unidades que vocês vão escrever. Vocês vão colocar nessa linha que está aqui, o número que formou, e nessas linhas aqui que eu tenho uma sequência de linhas, vocês vão escrever o número por extenso, conforme o exemplo aqui em cima, certo? Aqui nesse último, eu tenho várias unidades de milhar, certo? Confere lá, eu tenho vários cubos que valem 1000. Quantos cubos eu tenho aqui que valem 1000? Esse número eu vou escrever aqui. Na centena, prof, eu tenho 0 na centena. Eu preciso colocar 0 em todos esses três? Coloca apenas um 0, porque não tem valor. Dezena, quantas dezenas eu tenho? Conta lá e completa aqui. Quantas unidades eu tenho? Completa aqui. Aqui vai sair o número e aqui a escrita dele por extenso. Gente, a posição de um número vale muito, ó. Vou até destacar isso aqui, ó. Cada ordem, unidade, dezena, centena e unidade de milhar tem um valor. Cada um tem o seu valor diferente. Veja os valores do algarismo 2 em cada ordem que ele está ocupando nos números abaixo. Então, vamos destacar bem esses números. Olha só, o 2 dentro da casa da unidade de milhar, ele vale apenas 2? Não, o 2 na casa da unidade de milhar, ele vale 2000. O 2 dentro da casa da centena, ele vale só 2?
Não, ele vale 200. Mas eu escrevo 200 aqui, ó, 200? Não, eu não escrevo 200, eu apenas coloco o 2 na posição dele, sabendo que ele vai valer 200. O 2 aqui na casa da dezena, ele vale apenas 2? Não, ele vale 2 dezenas, que é a mesma coisa que 20, gente. E o 2 na unidade, aí sim, eu tenho apenas 2 unidades. Então, é muito importante que vocês prestem atenção, porque a ordem em que o algarismo está, olha lá, é muito importante. Eu preciso estar bem atento em qual lugar o algarismo vai estar e assim eu vou saber quanto cada número vale. Para resolver a atividade número 2, o que eu vou fazer? Escreva o valor que cada algarismo representa dependendo da ordem que está. A primeira atividade eu já vou deixar pronta, mas somente aqui no vídeo. Na folha de vocês não está pronta. Eu tenho o número 4.853, certo? Eu tenho 4 na unidade de milhar, eu tenho 8 na centena, eu tenho um 5 na dezena e eu tenho um 3 na unidade. Agora eu quero saber de vocês. O 4 dentro da unidade de milhar, ele vale apenas 4? Não. Por quê? Porque cada unidade de milhar vale 1000. Então, eu tenho 4 vezes o número 1000. Ou seja, 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000. 4 vezes, que vai dar o resultado 4.000, certo? Aqui, na centena, eu tenho o 8. O 8 vale apenas 8? Também não. Eu tenho 8 vezes o número 100. Uma centena, eu já sei que vale 100, né? Então, 100, 8 vezes, é o mesmo que 800. Eu tenho lá 100 mais 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 100. 8 vezes. 8 vezes o número 100 é a mesma coisa que 800. E é dessa forma que eu escrevo. Aqui na dezena, eu tenho o número 5, né? Eu tenho um 5 que vale apenas 5? Não, eu tenho uma dezena valendo 10. Só que eu tenho uma vez, olha lá, eu tenho 5 vezes o número 10. Ou seja, eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Ou seja, uma dezena vale 10, 5 dezenas vale 50. E na unidade? Eu tenho 3 unidades simples, né? A unidade é a mais fácil, né? Eu sei que a unidade vale 1. Se eu tenho 3, é a mesma coisa que 1 mais 1 mais 1, que é 3. Como que eu represento esse número aqui? Eu vou escrever esse 4.000 com esse monte de zeros, com os 3 zeros, aí o 800 com mais esses 2 zeros, aí o 50 com mais esse zero e o 3 dessa forma? Não. Como que eu vou representar esse número? Eu represento o número da forma que vocês estão vendo aqui em cima, ó, 4.853. É desse jeito que eu escrevo. Nos demais, vocês vão me dizer o valor de cada um desses espacinhos aqui. Quanto valem cada um dos números dentro dos espaços que eles estão, certo? Número 3. Preste atenção às quantidades, componha e escreva como se lê. Professor, o que é componha? Compor é a mesma coisa que formar números. Aqui já está escrito. Componha é a mesma coisa que forme números. E escreva como se lê é aquele famoso escreva por extenso. Então, aqui na letra A, a gente já tem um pedaço dele feito. Eu tenho 200 mais 60 mais o 7, que vai formar o número 267. E é dessa forma que eu escrevo o número compondo. Quando eu tenho um pouco de dificuldade, o que eu faço? Eu simplesmente posso fazer assim, ó. Eu pego o meu lápis, o 200, ele está em qual casa? Na casa da centena. O 60 está em qual casa? Na casa da dezena, certo? E o 7 está em qual casa? Na casa da unidade, ó lá. Então, eu tenho o CDU. Quantas centenas eu tenho? Valendo 200 ali, eu tenho 2 centenas. Quantas dezenas eu tenho? Eu tenho 6 dezenas. Quantas unidades eu tenho? 7 unidades. Então, completem esses números aqui com a centena, com a dezena e com a unidade. Fica mais fácil para você. E nesse, professora, como é que eu faço? Esse daqui, a gente tem a unidade de
milhar. Lembra que é o U grandão e o M grandão? Não esqueçam dessa dica, isso é muito importante. Aqui na letra E, por exemplo, a letra E, eu já tenho uma parte dele feita, eu tenho a escrita dele por extenso. Então, eu tenho o número 6.024. Vamos lá comigo, então. Vamos colocar cada um dentro da sua casinha. Aqui eu tenho unidade de milhar. Aqui eu tenho 20. É centena ou é dezena? O 20 é uma dezena. Eu não tenho centena nesse número. E o 4? O 4 é uma unidade. Então, olha lá. A unidade de milhar aqui, eu tenho 6 unidades de milhar, ou seja, eu tenho 6.000. Eu tenho o 20 na dezena, certo? E eu tenho o 4 na unidade, 6.024. Façam isso com todos os exercícios, que fica bem mais fácil com a dica da prof. Para fazer o número 4, você precisa observar as setas e cada uma delas indica a direção e a quantidade de passos a ser dada, partindo do ponto A. Siga as instruções indicadas pelas setas e trace o caminho correto para chegar até o ponto B, certo? Eu tenho que sair aqui, ó, do ponto A e eu vou chegar aqui no ponto B. Como que eu vou fazer isso? Olha só. Essa seta está indicando que eu preciso andar 3 casas para a direita, saindo do ponto A. Então, vamos lá. Saindo aqui do ponto A, eu vou andar 1 casa, 2 casas, 3 casas. Depois, quantas casas eu vou subir? Olha o número ali. 4 casas. A prof não vai realizar essa atividade. Vocês que vão realizar e fazer a leitura. Então, assim, ó. Eu ando para a direita, a quantidade de número que está dentro da seta. Eu subo a quantidade de números que está na seta. Novamente vou para a direita, com 2 casinhas. Depois, eu vou descer 3 casinhas. Depois que eu desci, eu vou outra vez para a direita, com o número 5. Depois, eu subo com o número 4 e caminho mais 3 casinhas com o número 3. É bem legal de realizar essa atividade. Número 5. Uma professora do 5º ano pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. Então, veja lá. O ano de 1940. Sabendo que essa linha do tempo começa no ano de 1900 e termina aqui no ano 2000. E eu tenho que ver que 1900... Se eu pensar de 10 em 10, talvez aqui eu tenha 1910, não é? 1910, 1920 e assim vai. Vocês vão me dizer aonde, qual é o ponto que essa aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida. Marque com um X. Então, aonde que está o ano de 1940? Sabendo que essa linha do tempo, ela vai de 10 em 10 anos. Preste atenção e marque a letra correta. O número 6. A escola recebeu 1.346 livros para a biblioteca. Referente a este número, faça o que se pede na questão a seguir. Escreva os algarismos completando o quadro abaixo. Então, olha lá, eu tenho um quadro posicional que eu tenho unidade de milhar, centena, dezena e unidade simples. O número que eu tenho que colocar dentro do meu quadro posicional é 1.346, certo? Quantas ordens ele tem? Escreva o nome de cada uma dessas ordens. Gente, vamos só relembrar as ordens, que a ordem é a posição aonde o número ocupa e que eu começo aqui na unidade, a primeira ordem, e vou dando sequência para a esquerda. A dezena é a segunda ordem e assim por diante. Então, vocês vão me dizer quantas ordens esse número tem e qual é o nome de cada uma dessas ordens. Que número ocupa a terceira ordem? Então, olha lá, ó, já tem até mais uma dica aqui, ó. A terceira ordem é a ordem da centena. Como se lê esse número? O que vocês vão escrever? Vocês vão escrever esse número por extenso, o número que a professora falou. Que número que é esse? O número 1346.
e 6, certo? Aí vocês vão escrever o número por extenso. Qual é a decomposição desse número? Gente, lembra nas atividades anteriores como que a gente decompõe um número? Esse 1, quanto ele vale? Vou começar a fazer o 1 para vocês. O 1 vale quanto? Ah, ele vale 1000. E o 3, ele vale quanto? Aí vocês vão completar. Quanto vale o 3? Quanto vale o 4? E quanto vale o 6? Essa é a decomposição do número. Quero ver se vocês vão conseguir fazer sozinhos o resto da atividade. Número 7. A população de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é de 95.704 habitantes. O número de pessoas que moram em Corumbá, escrito por extenso, é... Vocês vão encontrar qual é a escrita correta deste número e marca o X apenas na letra que estiver correta. 8. 4 amigos anotaram num quadro os pontos ganhos num jogo. Então, olha lá. O André, ele ganhou 2.760 pontos. O Bento, ele ganhou 2.587 pontos. O Carlos, ele ganhou 2.699 pontos. O Dário, ele ganhou 2.801 pontos. Qual menino fez mais pontos? Marca o X apenas na pontuação maior. Qual foi o menino que fez a pontuação maior? Apenas uma resposta correta. O número 9. Resolva as situações e problemas. Não esqueça de registrar o seu raciocínio, seja através de operação ou desenho. Então, gente, não apaguem as contas que vocês realizam. Tem um monte de alunos que entregam as atividades apenas com a resposta e a gente quer ver qual foi a forma de raciocínio de vocês, que conta você realizou, se você fez uma conta deitada, se você fez uma conta em pé, se você fez desenho. Não apague, tá? Deixem as contas registradas. A gente já deixa esse espaço aqui em cima da resposta para que as contas de vocês apareçam. Helena comprou 3 caixas com 100 canetas em cada uma. Então, olha lá, 3 caixas com 100 canetas. Gente, vão sempre anotando já as informações. Quanto é 3 caixas com 100 canetas? 7 caixas com 10 canetas, tá? E uma caixa com 5 canetas. Olha lá. Não esqueça que aqui está por extenso, justamente para que vocês atentem-se a isso. Quantas canetas ela comprou ao total? Preste bem atenção. Marta foi ao banco e retirou 6 cédulas de R$100, 4 cédulas de R$10 e uma cédula de R$5. Quantos reais ela retirou ao todo? Gente, deixem as contas registradas aqui e me respondam quantos reais ela retirou. Eu não quero saber quantas cédulas, eu quero saber quantos reais ela retirou ao todo. Leiam, façam as contas que forem necessárias e deixem todas registradas. Esse problema, ele tem 2 perguntas. Então, para responder cada uma delas, é necessário fazer uma operação ou um desenho. Presta lá atenção, então. No depósito da distribuidora do senhor Reginaldo, tinham 8 caixas com 1000 balas, certo? E 4 caixas com 100 balas. Então, ele tinha 8 caixas de 1000 balas e outras 4 caixas com 100 balas. Quantas balas ele tinha ao total? Então, aqui é a primeira resposta que eu quero saber, tá? Quantas balas ele tinha ao total? A segunda resposta, vou até mudar a cor da canetinha. Se ele vendeu 2 caixas com 100 e 3... Aqui está escrito pacotes, mas seriam caixas, tá? E 3 caixas com 1000. Quantas balas ele ainda pode vender? Quantas balas restaram ainda? Se ele vendeu 2 caixas com 100 e 3 com 1000,
quantas balas irão sobrar? Essa é a resposta 2. Lembrando que a primeira pergunta, ali onde a professora destacou em amarelo, é a quantidade de balas. Essa eu quero que vocês me escrevam nessa resposta a quantidade de balas. E aqui, na canetinha azul, onde eu marquei de azul, vocês vão responder quantas balas sobraram, quantas ele ainda pode vender. Eu não quero saber quantas ele já vendeu. Ele vendeu 2 caixas com 100 e 3 com 1.000. Sobraram quantas? Ou quantas balas ele ainda pode vender? A próxima atividade. Fábio dividiu R$ 852 em 4 prestações. Quanto ele vai pagar em cada prestação? Essa aqui é mais fácil vocês fazerem o algoritmo do que ficar fazendo o desenho, né? Então, é uma continha de divisão, vocês vão responder, resolvam essa conta de divisão, R$ 852 em 4 prestações, certo? E me digam quanto ficará cada uma das prestações. Uma fábrica vende em média 350 pacotes de bala por dia. Quantos pacotes venderá em 5 dias? Então, olha só, 350 ele vende em um dia, certo? Um dia é 350. Agora, vocês vão me dizer quantos pacotes quantos pacotes de bala ele vai vender em 5 dias? Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, por exemplo. Certo? Se um dia ele vende 350 pacotes, em 5 dias ele venderá? Respondam com bastante atenção, deixem as operações para a gente ver como que vocês estão realizando e acabou a atividade. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha facilitado. Qualquer dúvida, nos procurem no nosso WhatsApp. Fiquem com Deus, meus amores, continuem estudando, saibam que nós estamos fazendo de tudo para que vocês continuem tendo acesso à educação, acesso ao estudo. Não deixem de estudar, não desistam de assistir às videoaulas e também assistam às videoaulas, os videozinhos que nós estamos fazendo para vocês. É muito importante. São conteúdos que nós estaríamos trabalhando em sala de aula. Porém, como esse ano está sendo novamente um ano diferente, vocês não podem deixar de assistir essas aulas. Tudo é conteúdo, tudo é importante para vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!